E aí pessoal, tudo bom? Então esse vai ser o nosso quarto vídeo e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre equações e o ambiente de matemática no LaTeX. Então eu reuni algumas coisas que são fundamentais e alguns truques e dicas que eu aprendi e desenvolvi ao longo desse meu tempo com o LaTeX. Então eu organizei tudo para vocês e uma coisa é que eu mudei um pouquinho o modo de fazer o vídeo do vídeo passado, né? Então aqui eu já estou com o texto final pronto. Então vocês podem ver que tem bastante coisa. E aí eu vou acompanhando e vou dando as dicas com vocês. Eu não vou construir com vocês, porque eu acho que assim vai mais rápido. No vídeo passado eu quis fazer o passo a passo para vocês pegarem um pouco o feeling, sentir como que é. Mas aqui então eu vou começar aquele objetivo que é ser mais direto, ser mais prático, tá? Então aqui no preâmbulo eu só organizei, aqui está o pacote de texto do vídeo passado e aqui é o pacote de matemática. Então, esse arquivo já vai estar lá na descrição do vídeo. Entra lá na pastinha Dropbox, entra na pasta de vídeo 4 e baixa esse arquivo do .tech. Lembrando que no Dropbox eu junto, né? Aqui o preâmbulo e o modelo estão separados, mas depois lá no arquivo tech eu vou colocar tudo isso daqui nesse espaçozinho, tá? Então, tanto que esse comentário ficou do vídeo do modelo passado, então ele vai virar uma coisa só. Espero que vocês tenham entendido esse ponto. Vocês vão adicionar esses pacotes aqui, que são pacotes de matemática, tá? Para habilitar algumas funções, para que não dê nenhum erro, não falte nenhum pacote. E esses 4 comandos aqui. Então, só adiciona eles, eu não vou explicar muita coisa. Se tiver interesse, vai lá no Google, procura, digita o nome do pacote LaTeX na frente, que vai aparecer certinho para você. Eu não vou fazer isso aqui, porque não convém, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um ambiente matemático? O que significa escrever em matemática? Deixa eu fechar isso daqui. É o seguinte. Primeiro, observe. Vou primeiro do lado prático. Observem isso daqui, ó. 5 mais 5 é igual a 10 e 5 mais 5 é igual a 10. Vocês conseguem ver a diferença do texto mesmo? O 5 ele mudou, o espaçamento, o símbolo de igual ele mudou. Isso que acontece no ambiente matemática. Ele basicamente troca a fonte e alinha corretamente os itens. E aí que vocês podem ver utilizando o cifrão. Então aqui a gente tem, ó, que cifrão, um 5 mais 5 sem o cifrão, 5 mais 5 igual a 10 sem o cifrão, e o 5 mais 5 igual a 10 com o cifrão. Por exemplo, olha um detalhe importante, se eu der 2 espaços ali, olha como que aconteceu, que já mudou os espaços aqui do 5. Agora, ó, eu vou dar um monte de espaço aqui. Ele compilou, não muda, tá vendo? Porque o ambiente matemático ele já padroniza isso, então é interessante que na hora da gente escrever equações, ele vai ficar mais bonito, mais bem definido. Só retomar uma coisa, ó, esse item size, item easy aqui é um tipo de classificação, de divisão. Ele cria essas bolinhas, tá? Ele está aqui em LaTeX, sectionings, não é, list environments, e aqui ó, begin item easy, ou enumerated para ficar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui esse item easy ele fica item eyes, não sei direito a pronúncia, fica com a bolinha, tá? Então, só mais uma dica aí. Ou você pode abrir fazendo um ambiente barra begin equation e colocar a mesma expressão. O que muda? Se você colocar o cifrão, você consegue escrever no meio de um texto, por exemplo, observando que abre cifrão 5 mais 5 igual a 10, blá blá blá. Ele está no meio do texto. Então, é uma maneira de você escrever. Você usa o cifrão. Ou até mesmo, é uma das maneiras. Ou você pode usar isso daqui, ó, barra begin equation. Então seria assim. Você está escrevendo aqui. Uma boa prática que eu faço é apertar o tab. Ele vai jogar para frente o indicador. Aí eu escrevo barra begin, dou um enter. Ele já abriu e fechou. E aí eu digito
equation. Então ele já preenche em cima e embaixo. Eu venho, apago isso daqui. 5 mais 5 é igual a 10. Esse ambiente, né, o begin equation, ele centraliza o que você escrever, a sua equação, e enumera. Observem que eu fiz dois seguidos, esse daqui, e ele já colocou a numeração correta. Então, eu não preciso indicar o número, ele vai saber sozinho qual que é a ordem das equações. Então, 1 e 2. E se eu apagar, ele vai continuar enumerando, tá? Isso daqui fica muito bonito. Depois eu vou ensinar no próximo vídeo a você referenciar as equações. Então, a organização do texto fica bem legal. E se eu não quiser colocar um número? É uma coisa. Então eu dou um Ctrl C, eu vou copiar, eu coloco um asterisco aqui, ó, depois do equation. Tá vendo que ele ficou sem número? Mas aí ele continuou os outros, tá? Ou eu coloco aqui um barra invertida no number. Também ficou sem número. Então são essas duas maneiras de você deixar sem número. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Outra maneira de você colocar equações é com o ambiente Equation Array. EQN Array. Tá? Então, são vetores de equações. Você consegue colocar mais de uma equação no mesmo ambiente. Aqui, ó, a gente só consegue colocar uma linha de equação, tá? No equation. Se você quiser colocar mais de uma linha de equação, você usa o ambiente de equações array, um vetor de equações. Um ponto interessante disso é que você consegue usar o alinhamento. Esse Ezinho, o e-comercial, ele significa alinhamento. Então, observem aqui que os E's vão se alinhar. Então, 5 mais 5 e 10. Observem que eles estão alinhados. Agora, se eu mudasse esse alinhamento para o igual. Observem que agora o igual alinhou e aqui o 5 mais 5 com o 10 desalinhou. Então, uma coisa que se pode fazer é assim, ó. Isso é legal para você emitir alguns processos. Por exemplo, ó, 5 mais 5 é igual a 10. É que essa equação aqui ficou estranho, mas é comum às vezes se omitir uma das partes da equação e manter o igual. Então, isso daqui dá para fazer isso. Eu não preparei nenhum exemplo assim, mas talvez em livros de matemática você provavelmente já viu esse tipo de coisa. E aqui o barra no number funciona a mesma coisa. Ah, eu vou fazer um desenvolvimento, um passo a passo de equações. Então eu escrevo no number em vários e deixo o resultado final enumerado. É uma opção, uma coisa que acontece. Então, existem três maneiras de a gente colocar equações: com o cifrão, com o equation e com um EQN array. Lembrando que eu não posso colocar o cifrão dentro do ambiente de equações. Vai dar erro. Então fiquem atentos com isso. A próxima coisa são algumas funções básicas nos ambientes de matemática. Então eu coloquei o subscrito, o sobrescrito e caracteres especiais. O subscrito vai ser aquilo que vai ser escrito embaixo, né? Geralmente a gente vai falar f underline de x, por exemplo. O subscrito a gente usa bastante para variáveis, né? Mas ele funciona assim, é o underline. E se você quiser escrever mais de uma coisa, por exemplo aqui, o e subscrito menos 5, sem colocar entre chaves. Tá? Se você não colocar entre chaves, vai ser o próximo caractere que vai ser sublinhado. Então, por exemplo, olha aqui, ó, e sublinhado NO. O N ficou sublinhado e o O ficou normal. Se eu colocasse entre chaves, tudo fica sublinhado. Beleza? O sobrescrito funciona da mesma maneira. Se eu colocar ele simples, o próximo caractere que vai ficar sobrescrito. Se eu colocar ele entre chaves, tudo isso que vai ficar sobrescrito. E os caracteres especiais, as letras gregas, por exemplo. Então vamos escrever o delta maiúsculo. Você põe a barra invertida, escreve delta.
ele já vai te aparecer o valor. Se você deu Enter, ele vai colocar sozinho o cifrão. Isso é interessante para poupar um pequeno trabalho de colocar o cifrão. Tá? É isso. Observem que a gente não pode usar o sobrescrito, o subscrito e o sobrescrito fora do ambiente matemático. Então, se eu colocar f_b, por exemplo, observa que ele deu erro. Por algum motivo ele aceitou, muito estranho isso, mas ele deu como erros, né? Olha só como que ele é, não sei. Isso daí fugiu do meu conhecimento, mas ele deu erro. Então sempre utilize o ambiente matemática. Acho que é isso. Agora, as operações básicas. A soma é o mais, então ele fica o símbolo de mais bonitinho, ele é bem definido, como eu falei anteriormente, o espaçamento vai ser padronizado para manter mais uniforme o texto. A divisão, você tem duas maneiras de usá-la, três na verdade, né? Que eu falo aqui. Você usar a barra normal, então a barra ali alinhada para a direita. Você pode usar o barra frac. Essa é uma operação muito importante. Então você vai fazer barra frac. Se você der Enter, ele já vai colocar entre o cifrão para você. O primeiro colchetes é o numerador. O segundo colchetes é o denominador. Uma coisa importante é que você pode colocar uma fração dentro de uma fração. Então, por exemplo, vamos supor que dentro do denominador a gente tem mais uma fração. Então, barra frac de novo. B, C. Pode parecer complicado, mas ele é fácil no sentido que você pode reaproveitar o código. Então, se você precisar reutilizar isso, é só dar um Ctrl C e você tem a certeza que ele não vai perder o formato. Isso é essencial, tá? Então, isso é uma coisa importante. E outra função é o barra defrac. Então, segue a mesma lógica dos colchetes, das chaves da construção, só que esse D faz ele ficar maior. Em alguns casos que você estiver escrevendo, você vai perceber que a fração vai ficar menor. Às vezes isso acontece, tá? E aí você pode usar esse comando defrac. Então, olha a diferença. Esse daqui é o frac normal, esse daqui é o defrac. Ele deixa maior. A subtração é o menos normal. Aqui eu só coloquei para vocês verem a diferença. A subtração no ambiente matemática e fora do ambiente matemática, como que fica. O menos fica diferente, né? Então ele muda. A multiplicação você pode fazer com o x, que é o times. Então, olha como que fica o x normal. Não funciona, né? Fica um x de variável. Então você tem que colocar o times para ele ficar o x. Você pode usar um ponto ou você não usa nada. Uma dica é que de maneira formal é mais bem visto não usar nada. Só se, por exemplo, não ficar muito claro, tipo, você quer escrever 2 2.10 elevado a menos 5. Você quer escrever isso. Não tem como você omitir esse ponto, porque se você deixar assim, observa que fica 210 elevado a menos 5. Então, não rola, né? Então, tem que deixar o ponto em algumas ocasiões, mas quando for variáveis, opte por não colocar nada entre elas, é mais bem visto. Aqui a gente tem a parte de algumas operações extras que eu coloquei, que a gente tem os tipos de derivadas, tá? Então, todas as notações possíveis que existem, né, elas estão aqui. A derivada mais comum que a gente costuma ver. Então é só colocar, se escreve normalmente todos os termos, então d elevado a n, derivada de ordem n. Tá? Tem o nabla, que é a derivada espacial. Observem que aqui ó, eu uso a questão do vetor, overwrite arrow, e você coloca entre chaves aquilo que você quer que seja, que tenha a flechinha em cima, né? Então tem as derivadas com apóstrofe. Observem que tem como colocar o símbolo, a aspa simples, né? Ou você coloca o chapéuzinho
e o barra prime. Observem que a grafia deles é exatamente igual, só muda o modo de colocar. Tem o ponto dot, que se eu não me engano é um método newtoniano para determinar derivadas. E aí a quantidade de Ds que você coloca no dot é a quantidade de pontinhos que vai aparecer em cima, né, a ordem da derivada. E as derivadas parcial é a mesma ideia da outra derivada, só que no lugar do D você vai escrever barra parcial, que é esse símbolo aqui. As integrais é bem simples, você consegue escrever elas com limite superior e inferior utilizando a técnica do subscrito e do sobrescrito. Então você pode colocar com ou sem chaves. Opa, que foi errado. Você pode fazer uma integral de área, então uma integral de área C. E você pode fazer integrais duplas ou triplas. E aí o comando vai ser o int, só que a quantidade de is que você usar vai ser a quantidade de símbolos de integrais que vai aparecer. Então, ó, observem que eu usei 3 is, apareceu 3 símbolos de integral, né? E aí o símbolo do somatório, por fim, ele é um símbolo bem bonito, eu gosto bastante dele. E aqui eu coloco também o exemplo do infinito, barra infit, uma abreviação, né? Aqui fica o símbolo do infinito. Então aqui em seguida a gente tem os conjuntos numéricos, dos naturais aos complexos, e aí eles têm esse formato um pouquinho diferente, tá? Se você quiser mudar ainda o jeito que dessas letras, tem como procurar alguns outros pacotes na internet, mas essa é uma maneira de escrever, tá? E aí o comando que a gente usa é o barra mat, bb e a letra que você quer, então barra mat, bb, e aí você digita o texto, por exemplo, eu quero os naturais. E aí você coloca isso entre o cifrão. E aí aqui você tem o número. E aí, por exemplo, o símbolo de pertence é uma coisa legal saber, é o barra in. Então, por exemplo, A pertence aos naturais. É uma coisa legal, o texto fica bem bonitinho. Uma das coisas que eu acho bem interessante que foi esse modelinho aqui, que eu procurei em outros lugares, mas eu fundamentei essa estruturação para ele, que é o seguinte: você abre um ambiente equação, tá? E aí você vai colocar aquilo que você quer que essa expressão seja igual. Então eu fiz a função degrau aqui, né? Para quem conhece. Então o de n é igual. E aí você abre outro ambiente que é o ambiente barra begin cases, que ele vai fazer essas chaves aqui, tá? Então aqui eu falo 1 citananã, 2 citananã. Uma coisa interessante é que ele é autoajustável. Então se eu colocar uma linha 3, observem que ele aumentou e ele ajustou certinho, tá? E aí a última linha você termina sem a barra dupla para pular. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. O 1, vírgula, né, que vai ser uma linha. O H-space, lembra do V-space do vídeo passado? Aqui agora é o H-space. Então é esse espaçamentozinho. Se eu omitir esse H-space, ele ficou mais coladinho, tá vendo? Porque eu dei um H-space de 1 milímetro. É um pouquinho. Outra coisa, é esse barra text. Você cria, dentro do ambiente matemática, um ambiente de texto normal. Olha a diferença entre esse C e esse C. Tá vendo que esse daqui está com os caracteres normais e esse C está com os caracteres de matemática. Mas esse C não tem que estar com caracteres de matemática. Então a gente tem que usar esse text C, tá? Ele é uma boa prática para ficar mais bonito, né? Para a qualidade final do seu documento ficar super, hiper, mega top. E aqui de novo, mais um H-space, para dar uma distanciazinha aqui. Aqui eu tenho o exemplo do símbolo maior igual, o GE. O menor igual é o LE. O menor igual é o LE. Então, o GE, tá? E aqui embaixo ainda tem um outro tipo de espaçamento, que é o til. Então, você aperta o til e dá um espaço. Aí ele vai aparecer. Ele tem um espaçamento de mais ou menos 1 milímetro. Então, para as coisas simples assim, ao invés de você usar esse comando aqui, que ele é maior, você usa o til.
ele fica bem bonito, né? O resultado final é quase o mesmo. Isso daqui é muito útil também para mostrar sistemas. Por exemplo, você quer resolver um sistema de 2 ou 3 equações, você usa isso daqui. Enfim, é um artifício que deixa bem bonito. E tudo isso equivale como uma equação, tá? Ele entra na conta como uma equação. Aqui é uma coisa que é interessante para fins didáticos, mas ele não fica tão bonito, que é esses braces. Tá vendo? São essas chaves que são direcionadas para cima ou para baixo. Isso é bom para explicar resultados. Por exemplo, E Euler, né, elevado a 2 vezes 0 é igual a E elevado a 0, que isso daqui é igual a 1. Então fica claro no texto que isso daqui é igual a 1. Um ponto negativo que eu não consegui resolver é esse espaço que fica nas laterais. Então, é uma coisa que você ganha, outra que você perde. E como que faz esse comando? Ele é um pouquinho mais chato. Então, você tem que abrir um ambiente de equação. Você abre um ambiente de matriz. Então, você vai abrir ele e vai fechar, tá? Então, ele está aberto aqui, está fechado aqui. Ele está numa linha só, ele está um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, você vai alinhar. Você vai colocar primeiro aquilo que você quer que fique em cima. Então, tá vendo? O 1 está em cima. Ele está em cima. Você vai colocar isso entre o E comercial. Vai dar 2 barras, como se estivesse pulando uma linha. Você vai escrever toda a equação. E aí, no lugar que você quer alinhar, você vai colocar os E's comerciais. Então, tá vendo que eu quero alinhar aqui. E aí, dentro desse comando, você vai colocar o overbrace. Então, vai ser um pouco mais ou menos confuso, né? Então, você vai colocar todo esse trecho aqui na parte que você quer destacar, que você quer selecionar. E pro underbrace, para você fazer para baixo, é quase igual, só que inverte a ordem. Então, você vai começar com a equação. Aquilo que você quer destacar, você vai colocar entre E comercial e vai colocar o underbrace. O underbrace, observa que... Deixa eu escrever ele com vocês. Opa. Então, ó, coloquei o E comercial naquilo que eu quero destacar. E aí eu vou colocar a barra invertida underbrace. Ele vai me dar a opção de texto. Só que o texto que eu quero destacar é esse daqui. E aí ele vai destacar. E aí no final, 2 barras e aquilo que você quer que vai embaixo. Uma coisa que eu acabei usando algumas vezes, mas não é tão trivial. Isso daqui é um dos defeitos do LaTeX, mas que ele é corrigido. Se você usar parênteses com uma fração, olha como que fica feio. Pega só a metade, né? Olha como que fica aqui para uma integral, por exemplo, fica bem feio. Essa integral faltou o índice dx dela, mas tudo bem. Fica bem feio. E aí a gente vai usar o comando /pc. Ele vai ficar assim, então, olhem aqui na página do código, ele fica /pc, então vai ficar. Então eu tenho, por exemplo, esse comando aqui, o /frac, Ctrl+C, Ctrl+V. Observe que Ctrl+C, Ctrl+V reina. Eu quero que esse comando tenha parênteses, então eu vou fazer uma coisinha um pouquinho mais complicada, que é a barra invertida, PC maiúsculo. Então aqui eu vou apertar o Shift, vou selecionar o que eu quero, e eu vou apertar para aparecer chaves. Observem que ele vai fazer essas chaves. E aí, esse comando é esse daqui, ó. PC. Ele vai fazer um parênteses. O PR é para fazer o colchetes. O CH é para fazer as chaves. E o MO é para fazer o módulo. Tá vendo? Então essas são as correções que tem para esses erros. Então aqui é a mesma coisa para o módulo, como que fica a fração no módulo, e aí como que vai ficar utilizando esse outro conceito. Beleza. O cancel, esse pacote aqui, é um pacote muito interessante. Ele matematicamente não é muito aceito, né? Porque a gente sabe que nada se corta, mas ele seria aquela ideia de cortar.
Então, por exemplo, uma equação bem básica aqui, foi a primeira que eu pensei, 5x mais 10 é igual a 10 mais 5. Tem 10 dos dois lados, a gente pode cortar esses 10. Óbvio que a gente sabe que subtrai 10 de ambos os lados, mas para alguma dedução muito grande, por exemplo, se você tiver fazer várias multiplicações e coisas ao mesmo tempo, para você simplesmente não pular de uma linha com vários itens e para uma linha vazia, você pode utilizar esse cancel. Então aqui, ó, a gente tem o 10. Você coloca um barra cancel e seleciona o que você quer cancelar. Ele vai fazer esse corte. Eu acho uma função bem bonita. Ele se ajusta, então, por exemplo, se eu tiver um barra frac AB e eu colocar um barra cancel, ele vai se ajustar ao tamanho, então é uma função bem implementada, tá? Outra coisa, acho que é a última coisinha, não é? A última coisinha, que é cores. É uma coisa que dá para usar em texto e dá para usar nas equações. Você pode fazer uma caixa de cor, ou você pode mudar a cor da letra. Isso vai ser feito utilizando o comando barra color box e com dois colchetes. O primeiro você vai colocar a cor e o segundo você vai colocar o texto que você quer destacar. Cor texto. Ou você vai usar o comando barra color e aí você vai colocar entre colchetes o comando e aquilo que você quer destacar. Então aqui, ó, pra gente dar um espaço, barra color blue, eu gosto de azul. Esse é o texto que eu quero destacar. E aí eu vou selecionar todo o texto e vou selecionar a função. Eu vou colocar isso entre chaves. Esse é o texto que eu quero destacar. Tá vendo? E aqui é a mesma coisa aqui embaixo. Então, tem um fim mais didático, né? Mas aí é para fazer esse enunciado. De equações era isso. Uma outra dica que eu queria dar é para organização, por exemplo. Então aqui a gente tem uma seção. Observe que a seção começa rente ao texto. E aí o primeiro parágrafo, tudo que é texto, eu vou escrever com um tab de distância. Então, tá vendo? Isso daqui é um tab. Eu dei um tab de distância. E aí, quando eu for abrir um ambiente de equação, eu vou dar de novo um tab. E quando eu for escrever aquilo que está dentro da equação, eu dou de novo um tab. Se eu fosse continuar o texto continuaria aqui. Para mim, isso fica visualmente bastante agradável. E eu acho que pode ser uma boa dica para vocês. Na descrição, eu vou deixar duas coisas bem interessantes. A primeira é esse site, que é um dos primeiros sites sobre LaTeX que eu vi, está no próprio Wikipedia. Mas ele é muito bom porque, olha, ele tem muitas sintaxes de coisas como que funcionam, as setinhas. Eu não cheguei a falar delas, mas, por exemplo, ó, se escrever barra right arrow, então flecha para a direita, ela vai fazer essa flechinha aqui. Só que isso tem que estar dentro do ambiente de matemática. Então, por exemplo, aqui, ó, barra right arrow. A, B. Então, viu? Ele fez a setinha para a direita. Isso é uma coisa. Aqui, então, a gente tem flechinhas na diagonal, diferentes tipos de flecha, símbolos e muita coisa. Aqui ele fala sobre os sobrescritos, sobrescritos e várias outras coisas. Eu vou abordar algumas aqui com vocês, tá? E aí é um bom site. Aqui ele tem todas as letras do alfabeto grego, tá? Então eu vou indicar esse site para vocês. E também essa tabela aqui, que ela mostra todas as letras do alfabeto, mostra algumas funções, tá? Então são algumas coisas que estão bem completinhas. Os símbolos de diferente, menor ou igual. Lembrando que os símbolos de maior e menor são os próprios símbolos do teclado, tá? Aí os de maior, menor, diferente, ó. Aqui então tem os símbolos de equivalente, da congruência, tá? Então tem todos os símbolos, vocês procurem aqui, tá tudo bem
explicadinho. Lembrando que tudo isso tem que estar no ambiente matemática. Se vocês não colocarem no ambiente matemática, não funciona. É isso, espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida me coloca à disposição novamente. Bom aprendizado para vocês e até o próximo vídeo.